Fala rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme Soares de Souza, do segundo ano MB. Eu tô aqui no Museu do Afro Brasil, aqui no Parque do Ibirapuera. Espero que vocês gostem desse trabalho que a gente tá fazendo aí pra vocês. Daqui a gente vai dar um tour e tudo mais. Vamos falar sobre vários tópicos do segundo reinado e desses determinantes. Valeu, tamo junto e acompanha aí. A cultura na época do Segundo Reinado foi marcada por 4 principais fatores. Primeiro foi a pintura. Na pintura, o romantismo se fundiu com o realismo e o simbolismo durante esse período. Os principais temas retratados pelos pintores da época foram a cultura e a vida indígena. Na época da literatura, o que mais se difundia era a característica do romantismo, que foi ganhando muita expressão ao longo do tempo. Os escritores românticos valorizavam os sentimentos humanos e buscavam enfatizar as belezas naturais do Brasil. Apresentavam temas abordados a problemas sociais e destacaram o papel do índio como um dos principais elementos da cultura brasileira. No outro aspecto foi o teatro. No campo teatral, a gente pode destacar várias obras de dramaturgia de Joaquim José da França, por exemplo, e Martins Cenas também. Nas suas obras, principalmente sendo comédias e sátiras, eles buscam mostrar uma forma cômica de mostrar os costumes da sociedade na época. A economia durante o Segundo Reinado era baseada na agroexportação. Esse foi o período de maior demanda na exportação de café, e nessa época o café era produzido principalmente no Vale do Paraíba. O alto lucro da exportação de café deu origem aos conhecidos barões do café, que passaram a exercer forte influência no país. E o investimento do comércio de café afirmou a centralização política e econômica no Sudeste e ampliou as malhas ferroviárias no país para o transporte do produto. A sociedade era hierarquizada, com uma elite de grandes proprietários de terra e uma base de trabalhadores livres e escravizados. A economia era agrária e centrada no café. A escravidão foi abolida em 1888, mas para isso acontecer, precisaram de várias pressões postas sobre o Brasil, como por exemplo a da Inglaterra, e a criação de leis para que isso acontecesse, pois o país dependia muito dos escravos por conta do campo, que controlava a economia brasileira. Socialmente, houve um esforço para construir uma identidade nacional, influenciada pelo romantismo e pelo nacionalismo. A literatura, as artes plásticas e a ciência foram áreas de destaque neste processo. Durante o Segundo Reinado, o sistema de padroado instaurou uma grave crise entre Dom Pedro II e os clérigos católicos brasileiros. Tudo começou em 1864, quando o Papa Pio IX enviou uma bula que determinava, entre outras coisas, que todos os católicos envolvidos com a prática da maçonaria fossem imediatamente excomungados da Igreja. O anúncio acabou atingindo diretamente Dom Pedro II, que integrava os quadros da instituição censurada. Do ponto de vista dos representantes da elite colonial, a liberação das crenças religiosas africanas era interpretada positivamente. Ao manterem suas tradições religiosas, muitas nações africanas alimentavam as antigas rivalidades contra outros grupos de negros atingidos pela escravidão. Com a preservação dessa hostilidade, a organização de fugas e levantes nas fazendas poderiam diminuir sensivelmente. Dessa forma, observamos que o desenvolvimento da cultura religiosa brasileira foi evidentemente marcado por uma série de negociações, trocas e incorporações. Por fim, a política do Segundo Reinado foi marcada pela presença de 2 partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ambos os partidos defendiam ideias que favoreciam a elite econômica, como a manutenção da escravidão, e somente se diferenciavam em relação ao poder central, com os liberais lutando por mais autonomia provincial e os conservadores por mais centralização. E em 1847, Dom Pedro II implantou o parlamentarismo do Brasil. O presidente do conselho, que é o primeiro-ministro, era escolhido pelo imperador, que partia de uma lista com 3 nomes, e esse sistema ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. E também o imperador também podia e tinha o poder moderador, mas esse poder foi usado poucas vezes pelo próprio imperador e soberano. É isso aí, obrigado rapaziada que acompanhou aí. E tamo junto, esse é nosso trabalho. Valeu pela compreensão e nota 10. Gente, tem que dar like. Dá like porque a gente gastou o quê? 1 hora pra chegar aqui e a gente se perdeu no meio do caminho em Café. Eu acho que a gente vai ganhar nas coisas, tá? É muito trampo. O Yoshida tá ali dentro, deitado. Só que ele